E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos estar criando um dashboard para o aplicativo de plantas que eu criei anteriormente. Ele é um dashboard muito interativo, onde nós vamos estar podendo criar produtos, verificar os usuários e posteriormente também verificar as vendas que o nosso aplicativo está realizando. Porém, como que vai funcionar? Aqui eu tenho a tela de produtos do dashboard, onde tem a porcentagem de venda e de meta que eu tenho, tanto para adicionar o produto, quanto de usuários e também de vendas. E ele vai me trazer as informações de quantos produtos eu tenho, quantos usuários eu tenho cadastrados e a meta eu vou colocar aqui. Caso eu queira adicionar um produto, eu tenho um botãozinho também aqui para poder adicionar com o nome, o preço, o local do produto, descrição e a imagem e o botãozinho para criar. E com esse dashboard você já pode entregar para um produtor final e ele vai ter o controle de todo o seu aplicativo sem precisar que ele entre no banco de dados, que é uma coisa muito importante por causa da segurança, né? Você não vai querer que todo mundo fique entrando no seu banco de dados. Então, criar um dashboard para o seu aplicativo é algo muito útil. Essa ideia foi me passada pelo Telegram, então se você ainda não entrou no grupo, entra aqui embaixo, na descrição vai ter um grupo do Telegram. Entra lá que a gente troca bastante ideia, tira dúvidas sobre os projetos, tanto os projetos que eu posto aqui no canal, quanto os projetos pessoais que as pessoas têm criando no seu dia a dia. Então, sem muita enrolação, vamos nessa, galera! Antes da gente começar a parte da montagem, eu preciso informar para vocês que, como é uma continuação, é preciso que você tenha visto os vídeos anteriores para entender como que está funcionando primeiro o nosso aplicativo, porque muitas das informações que vão vir para o dashboard, elas são da criação do aplicativo, do banco de dados e tudo mais. Então, se você ainda não viu nem o vídeo da parte 1, nem o da parte 2, eu recomendo que você veja os vídeos primeiro, para depois chegar aqui. E se você quiser montar o aplicativo junto comigo também, tem essa opção. O Flutterflow é uma plataforma gratuita para você criar, então eu até recomendo por causa da aprendizagem, tudo bem? Caso você não queira também e queira só ver os vídeos, é recomendável você ver o primeiro para você entender. Então, sem muita enrolação, vamos começar criando aqui uma nova tela. Ela vai ser uma tela em branco, com o nome de dashboard. E aí, o formato dessa tela tem que ser no tamanho de um MacBook Pro, tudo bem? Então a gente vai colocar aqui esse tamanhozão aqui mesmo. E aí eu vou já começando apagando essa tab bar. E dentro dessa primeira coluna, na verdade eu vou apagar essa primeira coluna e vou colocar uma row. Nessa row vai ter a primeira coluna e uma segunda coluna. Dentro dessa primeira coluna vai ter um container no tamanho de 300 de largura, 300 pixels. E aqui a gente vai usar uma coisinha chamada de porcentagem. E aí a gente vai colocar 100%, que é para ela ocupar 100% do tamanho da tela. Por que é essa questão de porcentagem? Porque caso o meu projeto ele for aberto em um computador com a resolução menor, ele vai simplesmente ir ampliando esse container para a porcentagem específica. Ou se for numa tela maior, ele também vai adequar o tamanho para aquela tela. E isso é muito importante. Dentro desse primeiro container vai ter uma coluna com a nossa primeira imagem. Futuramente eu vou colocar a logo do meu projeto, do meu aplicativo de planta. Depois da imagem vai ter um outro container, porém ele também vai ser na largura infinita, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço aqui, mas a altura vai ser só de 50 pixels. E a distância vai ser de 80, para poder dar um espaço aqui da imagem. A imagem também ela tem que ter uma distância do topo de 20. E esse container ele vai ter uma cor de um cinza bem claro. Obviamente ele também tem que ter um espaçamento de 16 por 16 nas bordas. E as bordas dele também não vai ser quadrada, vai ter uma curvatura de 15, para ele ficar do jeito que eu preciso. Dentro desse container eu vou colocar uma row com um ícone, um texto, um spacer. Esse spacer, galera, ele vai literalmente dar uma possibilidade de jogar um espaço até o final do meu container. Então eu vou ter esse spacer com um outro container aqui dentro. Esse outro container ele serve só para ser algum objeto que está aqui dentro. Então eu vou colocar aqui 70 por 10, viu? Ele vai ficar só um espacinho. E para ele não atrapalhar na cor, eu vou tirar a cor dele. Ele basicamente não vai existir na minha visualização. A gente vai colocar aqui o espaço desse ícone para a beirada da lateral esquerda de 20 e o texto para o ícone de 30. E só é possível fazer isso sem alterar o container devido ao spacer. Esse spacer ele é muito maleável.
Agora eu vou selecionar esse container que nós criamos e vou duplicar ele. Porém, eu tenho que tirar esse espaço muito grande que eu dei aqui de cima. E vou colocar aqui também 16. Novamente, duplicar ele mais outras 3 vezes. 1, 2, 3. Beleza. Criamos todos os nossos containers aqui de ações. O primeiro vai ser com o ícone de dashboard, que é essa tela que nós estamos. Eu vou colocar aqui dashboard. O próximo vai ser uma sacola, no caso onde vai estar os nossos produtos. O terceiro vai ser os nossos usuários, então eu vou procurar aqui people, e aqui vai ser usuários. O quarto vai ser de money, que é onde vai estar as nossas vendas. Então, vendas. E o quinto, o último, vai ser o perfil. Como eu estou na tela de dashboard, esse container principal aqui, ele vai ser um pouco diferente, que é para simular que eu estou dentro dela. Então eu vou colocar a cor do nosso aplicativo, que a gente está utilizando. Desde o começo a gente colocou essas cores para todos os botões. E a cor do texto vai ser branco, que é para dar uma diferença muito grande, tanto do texto quanto do ícone. Pessoal, agora eu vou selecionar aqui o container principal, aqui da lateral esquerda, e vou colocar a borda dele na cor de cinza. E também vou aumentar um pouquinho a grossura dela. Vou colocar a borda a grossura dela de 3, para poder separar da lateral direita. E aqui, a lateral ela já está toda criada, a parte visual. Depois nós vamos trabalhar na parte de informações, de navegar para tal página e tudo mais. Porém, aqui a gente já fez. Então vamos para a nossa coluna agora da lateral direita, aonde eu vou colocar também um container. E o espaçamento dele em pixels vai ser a mesma coisa, só que vai ser 100% para a direita e também 100% para baixo. Ele vai ocupar todo o nosso espaço aqui do nosso projeto. Dentro desse container eu vou colocar uma coluna e uma row com texto. Essa row ela vai ter 50 de distância da parte de cima, 16 da lateral esquerda e 16 da lateral direita. O tamanho do texto vai ser 40 e aqui vai ser o nosso dashboard. Eu vou duplicar essa coluna, tirar esse espaçamento de 50 e colocar de 8. E o texto aqui vai ser do tamanho de 14. Escrito abaixo está um resumo da atividade do seu aplicativo. O tema vai ser subtítulo 2. E novamente eu vou duplicar essa row. Porém, eu vou tirar esse texto e colocar uma coluna. E dentro dessa coluna eu vou colocar um container. E o tamanho dele vai ser de 60% e a altura de 150. O raio da borda dele vai ser de 15 para ele ficar com a borda arredondada. E ele vai ter uma elevação de 5 para dar uma sombra atrás. Dentro desse container vai ter uma row com um outro container, só que esse container ele não vai ser quadrado, ele vai ser um círculo. O diâmetro dele vai ser de 70 pixels e a cor dele vai ser a cor do nosso aplicativo, o verde. Ele vai ter um padding de 15, ele vai ter um padding lateral esquerdo de 16 e dentro dele eu vou colocar um ícone da sacola, bag, na cor branca. E o tamanho vai ser de 30. Esse container também vai ter uma elevação de 3 para ter uma sombra. E nessa row eu vou adicionar uma coluna aonde vai ter 2 textos. E depois desses 2 textos também vai ter um outro container para a gente fazer a mesma função que eu fiz aqui na lateral esquerda, que é para dar um espaço para ele ficar do jeito que eu preciso. Esse container vai ser bem pequeno, ele vai ter a largura de 5, bem fininho mesmo, mas o que é muito importante é a altura, de 20. Selecionando a coluna, eu vou colocar o padding de 10 por 10 na parte de cima e de baixo, e na lateral vai ser de 30. Vou selecionar a quarta opção para ficar centralizado. Então eu tenho um container aqui embaixo, o texto no meio e o outro texto em cima. Esse texto principal aqui, de cima, vai ser produtos. Esse texto do meio vai ser quantidade. Depois nós vamos trazer essas informações para cá. E o container ele tá aqui, eu vou tirar a cor dele, vou deixar ele limpo, sem cor. O texto do meio ele vai ser maior, ele vai ser no tamanho de 24. E vou centralizar todas as minhas informações na lateral esquerda. Eu vou duplicar essa coluna. E aqui vai ser meta. Apagar esse texto. E vou procurar aqui na UI Builder uma barra de progresso. Progress Bar. E adicionar aqui no meio. Ela vem por padrão como circular. Eu vou colocar ela como linear. O tamanho eu vou mudar de pixels para porcentagem. E colocar 20%. A cor ela vai ser no verde. O raio vai ser de 24 para ela ter as bordas arredondadas também. E a cor do texto vai ser na cor preta. Eu vou centralizar agora.
o texto e vou colocar a cor do fundo de cinza. Não, isso ficou muito escuro. Vou colocar um pouquinho mais claro. Perfeito. E depois, nessa row, para finalizar, eu vou colocar um ícone da direita, aumentar o tamanho dele para 40 e vou colocar o padding dele na lateral esquerda de 90. Esse ícone aqui simboliza que tem uma opção de clicar e navegar até a página de produtos, tudo bem? Mas não vai ser uma função apenas no ícone, eu vou colocar na row inteira. Uma coisa que é muito interessante de fazer é pegar esse container principal e mudar um pouquinho a cor dele para um cinza um pouquinho claro, para poder dar destaque para os nossos produtos. Eu vou selecionar essa row e dar um espaçamento de 20 e duplicar esses containers que eu criei. Mais 2. Vou selecionar esse do meio e colocar 16 para cima e 16 para baixo. E agora, vou só apenas alterar as informações. Esse segundo vai ser usuários, o ícone vai ser de users, o ícone vai ser de people, mesmo ícone que a gente usou aqui, que vai ser a quantidade que a gente vai trazer depois, e a porcentagem também a gente vai trazer depois. Os produtos aqui nós vamos colocar como vendas, esse ícone vai ser money, esse cartãozinho aqui. Quando ele aparece meio que bugado, aparecendo no lateral aqui, é muito simples de arrumar. É só você vir aqui no horizontal alignment e colocar 0. Como no vídeo de hoje nós não vamos fazer a questão de quanto que está vendendo o aplicativo, porque é uma função um pouco mais complexa e eu preciso criar vários custom functions, eu vou colocar um valor aleatório. Beleza? E com isso, a nossa tela de dashboard já está criada. Vamos então para a nossa tela de produtos. Eu vou selecionar essa tela do dashboard que nós estamos e vou duplicar a página inteira, porque eu vou utilizar bastante coisa daqui na nossa tela de produtos. Eu vou mudar o nome de Dashboard Copy para produtos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar a cor desse container do produtos para essa cor de verde que eu estou usando. Então vou selecionar aqui esse container e vou colocar a cor de verde. Voltar no container que estava verde e colocar na cor cinza e mudar as cores do texto e do ícone para preto e dos produtos para branco. Aqui na tela de produtos eu vou mudar o título para produtos, colocar 2 pontos, dar um espaço e duplicar esse texto. Então vou clicar nele, Ctrl D e duplicar. Aqui vai ser o número de produtos que eu vou colocar depois e ensinar para vocês como fazer isso. Aqui esse texto eu vou colocar adicione um novo produto em seu aplicativo e na frente eu vou adicionar nessa row um container. O espaço, o padding da lateral esquerda vai ser de 30, ele vai ser um círculo e o diâmetro dele vai ser de 50. Ele vai ter elevação de 3 também. E dentro desse container eu vou adicionar um ícone com o símbolozinho de mais. Eu vou duplicar essa row inteira e colocar aqui a meta de produtos, que é no caso quantos produtos você quer colocar como meta. Então vamos imaginar que eu quero adicionar no meu aplicativo 100 produtos. E isso a gente vai trazer futuramente no próximo vídeo com a função de porcentagem nessas barrinhas aqui. Vamos selecionar esse containerzinho aqui, colocar ele como quadrado agora, porém ele vai ter a borda de 20. E o tamanho dele vai ser de 180 por 50. Eu vou tirar o ícone que está aqui dentro e colocar um text field, um campo de texto, que é para a pessoa poder adicionar a meta de produtos que ela tem. Então, vou até colocar a dica como colocar meta aqui. Vou selecionar o text field e colocar como centralizado, que é para o texto ficar no meio. E aqui embaixo eu vou estar apagando os 2 containers de baixo, porque eu vou estar utilizando só o de cima. Esse container ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter 90%, o tamanho desse container vai ser de 70% da tela. E aí eu vou apagar tanto esse container onde está o ícone, quanto essa barra de progresso. E esse container que está aqui no meio, porque eu quero que esse texto meu aqui fique centralizado. E o botão também desse ícone eu vou apagar. Eu vou adicionar aqui nessa row uma imagem e trazer ela para o início. E dar um padding de 16 da lateral esquerda. Aqui vai ser o nome do produto. Aqui no texto eu vou inverter os dois. Eu vou levar o texto maior para cima e colocar aqui como nome do produto. Nome. Aqui vai ser o preço e aqui vai ser a descrição. Então aqui vai ser a tela do produto com uma lista com os nossos produtos que estão no nosso aplicativo. E se eu quiser adicionar um novo produto, eu tenho esse ícone aqui. Então vamos para a parte de fazer a lista. Para isso, é óbvio que eu preciso de uma list view. Então eu vou procurar aqui list view e adicionar no nosso projeto. Eu vou pegar toda essa coluna e levar para dentro da list view. Como essa coluna está com o alinhamento dela no centro, eu preciso trazer para a esquerda. E eu vou colocar o padding da list view de 30 em cima e 16 nas laterais. Eu vou pegar esse container e diminuir um pouquinho o tamanho dele na questão da altura para 100 pixels. Eu vou selecionar esse container e vou diminuir um pouquinho a altura dele para 130.
porque não tem necessidade de ser tão grande assim. Ok, com isso já criado, eu vou poder trazer a minha lista de produtos. No caso, eu não quero que seja apenas nessa lista, porque eu vou precisar aqui do número de produtos que eu tenho. Então, para isso acontecer, eu vou selecionar a minha página inteira de produtos e vou adicionar uma backend query collection. Vai ser plantas, não vai ser apenas um documento único, vai ser uma lista de documentos e vai ser ordenado de forma crescente, né, em increasing, pelo nome. Então a minha ordem vai ser pelo nome. Beleza, com isso já criado, eu posso vir agora na minha list view, selecionar ela aqui e criar uma children from variable. E criar um filho de uma variável. No caso, a variável é da minha coleção que eu criei agora na tela inteira. Então vai ser produtos, e aí vai vir, ó, documento de plantas que eu acabei de criar. E não vai ter nenhum tipo de mudança, beleza? Eu posso colocar aqui filtrar, mapear, mas eu não quero isso. Eu quero que seja sem nenhum tipo de mudança, que eu quero que apareça todos os meus produtos. Confirmar. Ok. Ele vai me trazer os produtos. Devo perceber que não está tendo nenhum padding de um produto para o outro. Então vamos consertar isso. Vamos colocar aqui 16 para cada produto. Beleza. E agora eu vou poder colocar a minha imagem do produto, que vai vir de uma variável. Qual variável? Produtos, que está na lista, tudo bem? Não é do documento de plantas agora, é dos produtos que estão na lista. Imagem. A mesma coisa. Não é do documento plantas, é dos produtos que estão na lista. Nome. Preço. Esse preço aqui, lembrando que ele precisa ser de formato de número, customizado, com o RS antes, para mostrar que é um valor. E aqui na frente, eu vou colocar a descrição com o máximo de caracteres permitido de 80, com a elipses mostrando que a descrição é aquela lá. E como a minha lista ela tá na tela inteira, eu consigo vir aqui nesse texto e colocar para ele vir de uma variável, documento de plantas. As opções que vão estar disponíveis é filtrar ou o número de itens. Nesse caso aqui eu preciso do meu número de itens da minha lista. Então ele vai trazer, se eu tenho só um produto que apareceu na minha lista, o número que vai aparecer é 1. Se aparecer 5.000, o número que vai aparecer é 5.000. Então isso é muito interessante da gente fazer. E agora a gente vai para a parte mais importante do aplicativo, que é a questão de eu poder criar um produto aqui nesse dashboard, que vai ser nesse nosso containerzinho aqui, ou no caso no ícone mesmo, tudo bem? Então, primeiro, o que nós vamos utilizar? É uma função chamada bottom sheet, que ela é um widget, que é um componente, na verdade, que nós vamos estar criando. Os widgets que tem aqui prontos, todos eles você precisa ter a versão premium, então se você já tiver pago a versão premium, você pode vir aqui e utilizar um bottom sheet já padrão aqui do Flutterflow, que eles deixam prontos. Mas, como aqui no caso do vídeo e do canal, nós não vamos estar utilizando as versões pagas, eu vou estar fazendo um componente do zero. Então, vou selecionar aqui, então, criar, o nome vai ser criar produto, e o componente vai ser em branco. Aqui dentro desse container, vou ter que colocar um outro container, com um tamanho infinito, tanto para cima quanto para baixo, que ele vai ocupar o espaço inteiro. E eu vou olhar a resolução da minha página. Então, vou vir aqui em Dashboard e vou verificar que está 1280 por 800, beleza? O nosso criar produto, ele vai utilizar a mesma resolução, 1280 por 800, porém, a altura dele não vai ser de 800, eu não quero que ocupe a tela inteira, vai ser metade da tela, vai ser apenas 400 pixels, tudo bem? Então com isso já feito, eu vou selecionar esse container e adicionar uma coluna com a row, e dentro dessa row vai ter um texto que é criar novo produto. O tema dela vai ser título 1, e eu vou colocar centralizado para ela ficar bem no meio da nossa tela, porém com um padding de 8 de cima e 8 embaixo também. Depois de ter feito isso, você vai duplicar essa row, apagar esse texto, colocar um container. Esse container ele vai ter uma borda
na cor cinza. O tamanho dessa borda vai ser de 2. E ele vai ter também as beiradas arredondadas de 15. Eu vou adicionar ele no tamanho máximo, mas eu vou duplicar ele porque vão ser 2 containers, um do lado do outro. A altura vai ser de 60 dos dois e eles vão ter 16 de padding para todos os lados. Dentro desse container eu vou colocar uma row, um ícone e também um text field. Esse ícone ele vai ter 16 da lateral direita e esquerda. E o text field ele vai ter uma borda também na parte de baixo. Então vai ser uma underline. A cor dessa borda vai ser a mesma, porém vai ser apenas de 1 de grossura. Para não ficar tão em cima assim, eu vou colocar o content padding como 1. E eu vou selecionar o text field e colocar o padding dele de 8 para todos os lados, para ele ficar bonitinho. Eu vou selecionar agora o ícone e colocar um tamanho de 30. E selecionar um pencil, que é um lápis, que é para poder editar. E colocar a cor dele de um cinza escuro. Beleza, com isso já feito, eu tenho o meu padding feito. Eu vou apagar esse container que eu criei aqui, selecionar o container que eu criei com as informações e duplicar. Para poder colocar aqui a versão de money, o ícone vai ser o de dinheiro, e aqui eu vou colocar o meu preço. E aqui vai ser o nome do produto. Eu vou selecionar essa row, duplicar ela, tirar esse padding de 8 de cima aqui, e esse aqui de baixo, que não tem necessidade de ser muito longe. E esse container em específico aqui, eu vou colocar no tamanho de 400 e vou tirar essa opção de expandir ao máximo. Qual que é o motivo de fazer isso? Porque esse campo aqui, eu não preciso de tanto tamanho assim. Porém, esse campo de descrição, vai ser aqui ó, descrição, ele deve ser um pouco maior para poder colocar uma descrição maior. Então aqui eu vou colocar o local do produto, indoor ou outdoor. Esse ícone vai ser de uma casa e esse ícone vai ser de text. Eu vou novamente duplicar essa row e apagar esse primeiro container. Pessoal, tá dando muito espaço aqui e embaixo eu não vou poder colocar a minha imagem do jeito que eu preciso. Para poder resolver isso, eu vou apenas pegar os containers e tirar esse cadeadinho e colocar 8 por 8. Vou fazer isso com todos. Beleza, assim eu consigo tirar um espaço bem maior aqui, que não tem necessidade de ficar tão grande assim. E aqui embaixo, esse meu campo, esse container, ele precisa ser bem maior. Ele vai ser 75% da minha tela, vou diminuir a expansão dele. E de altura, ele vai ser de 150. Como eu dupliquei e estava com 16, eu também vou tirar aqui, colocar 8 por 8. E dentro dessa coluna, eu vou colocar um botão, que vai aparecer aqui na frente. Esse ícone eu vou colocar de imagem. Esse text field eu vou tirar e colocar um texto normal. Adicionar imagem do produto e depois eu vou colocar também uma outra imagem na frente, que vai ser a imagem. Eu vou selecionar essa row e colocar um espaçamento entre essas informações, aumentar um pouquinho a imagem para 140 por 140 e aumentar um pouquinho o texto para 16, o tamanho dele. O ícone vai para 40 e pronto. Aqui a gente já tem a nossa função, a nossa tela de informação. Eu vou aumentar um pouquinho também a altura desse botão, deixar 130 por 130 para ele ficar um botão quadrado. Muito fácil da gente verificar, que é aqui para clicar. Vou adicionar um padding de 20 nele, na lateral. E o texto dele vai ser criar no tamanho de 14. Beleza, então a parte visual foi bem tranquilo de fazer. Para finalizar, eu vou só colocar uma curva aqui na imagem, para ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí, a gente vai agora criar a função de adicionar o nosso produto no nosso banco de dados. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui nessa row, ou seja, em qualquer lugar dessa row que o usuário clicar, ele vai poder fazer um upload de uma mídia, de uma foto. Então, vai ser para o Firebase, essa opção de fazer o upload. E com isso feito, eu já posso vir aqui no botão e adicionar a opção de Firestore, criar um documento, coleção plantas, o campo, nome, ele vai vir da variável widget state, nome, o preço vai vir da variável do widget state, preço, o local vai vir da local e a descrição do texto descrição. A imagem vai vir da imagem que foi feito o upload e assim eu vou criar o meu documento. Como é um processo muito repetitivo, eu vou fazer aqui rapidinho e vou cortar no vídeo. Então vamos lá. Beleza, então ó, a descrição vem de descrição, preço, preço, local, local, imagem vem da foto que foi feito o upload e o nome vem do nome. Sem muito segredo, a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui nessa imagem e quando que ela vai aparecer? Ela vai ser da imagem que foi feito o upload. Porém, enquanto não tiver sido feito esse upload, eu vou colocar uma outra imagenzinha. Então aqui como o valor da variável, se ele estiver como em branco, né, em default,
eu vou colocar esse linkzinho aqui, que é para aparecer uma imagem de uma planta também, muito bonita e que combina bastante com o nosso aplicativo. Essa cor do botão eu vou colocar verde também, porque é a cor do nosso projeto. E pronto, tá funcionando. Esse aqui é a nossa tela, esse é o nosso bottom sheet. Agora eu vou vir aqui no nosso página de dashboard, no caso de produtos. Eu vou selecionar o ícone e criar uma nova ação. Quando ele for clicado, o que vai acontecer? Eu vou até procurar aqui, ó, bottom sheet, vai aparecer. Então, show. Beleza. O bottom sheet que vai aparecer, é o único que a gente criou no nosso projeto, que é criar o produto, mas caso você crie vários, você vai poder escolher. A altura nós já definimos, ela vai ser de 400 pixels, e a largura depende da nossa tela, tudo bem? Então, a resolução ali, ele automaticamente vai ampliando ou diminuindo conforme a nossa tela. Aqui, a cor de fundo não tem necessidade de colocar, pode deixar transparente. A única coisa que eu vou colocar é a cor da barreira. O que seria barreira? É a diferença entre a tela que está aparecendo, o bottom sheet que está aparecendo com a tela de fundo. Se a gente colocar transparente, ele também vai aparecer, vai ficar muito estranho, né? Porque o fundo vai estar muito branco e vai estar atrapalhando. Então, para isso não acontecer, eu vou vir aqui e colocar numa cor um cinza, aqui, pode ser esse aqui mesmo, e vou trazer a transparência para 50%. Beleza, perfeito. Então, isso vai dar uma ajuda muito legal para o nosso projeto, para ele poder identificar que é para colocar as informações apenas naquele local. E para finalizar, a gente vai criar a tela dos usuários. Então, eu vou duplicar a página. O nome da página vai ser usuários. Aqui vai ser a mesma coisa. O nome vai ser usuários, 2 pontos, espaço. Aqui esse texto, ele vai ser também o número de lista que vai aparecer aqui. Então, tá tudo bem. Eu vou tirar essa row inteira, porque não tem necessidade de adicionar um novo usuário. Os usuários, eles apenas se cadastram. Mas eu vou manter essa meta de usuários aqui também. Esse texto aqui, eu vou adicionar um padding de 15 nele, para ele poder ficar um pouquinho distante do nosso número. Tanto aqui, quanto na tela de produtos também. E agora, eu vou fazer o meu banco de dados trazer o número de usuários que eu tenho no meu projeto. Então, eu vou vir aqui, selecionar a tela inteira, do mesmo jeito que a gente fez na tela de produtos, editar. Não vai ser mais a coleção de plantas, vai ser a coleção de usuários, uma lista de documentos, ordenados pelo coleção display name, beleza? Então, vai ser de ordem crescente pelo nome, beleza? E aí, aqui nessa minha list view, eu tenho que colocar também as informações corretas. Então, vou selecionar ela, vim aqui em produtos, agora vai ser usuários. E vai vir do documento, já tá aqui, ele muda automaticamente, users. Confirmar, confirmar. Então aqui, eu posso trazer a imagem, usuários, foto. Aqui eu posso trazer dos usuários o display name. E aqui vai ser o e-mail. No caso, se o usuário ele também coloque o telefone dele, é muito interessante, tudo bem? Mas no nosso projeto aqui, em nenhum lugar a gente pediu o telefone do usuário. Então, se no seu projeto ter o usuário com um telefone, pode colocar aqui o telefone aqui na frente, que ele vai aparecer o número de telefone. Como no nosso não tem, eu vou apagar e deixar apenas o e-mail e o nome. Beleza? Então, algumas mudanças finais, que é quando eu clicar aqui, eu vou precisar trazer essa cor verde para o meu container de usuários, para simbolizar que eu estou nela, né? Então, vou colocar aqui. Vou mudar esse container para cor cinza e o texto para preto e o texto dos usuários para branco. Vou também fazer as ações de navegar. Então aqui eu tenho a row, navegar para produtos. Essa row vai navegar para dashboard. E uma coisa também que a gente pode colocar é nessa ação de quando eu apertar o botão de criar um produto, é navegar para a página também, adicionar uma ação, navegar para a página de produto. Adicionar uma ação, navegar para produtos. Na página de produtos, eu tenho que fazer as ações. Então, aqui eu também tenho que navegar para a página de usuários. E essa aqui eu tenho que navegar para a página de dashboard. E na página de dashboard, eu preciso colocar aqui para navegar para a página de produtos. E aqui para navegar para a página de usuários. Para eu conseguir chegar nesse dashboard, eu preciso criar aqui na minha página inicial. E com certeza tá muito feia, porque a gente programou ela para ser na versão de celular, né? Mas tudo bem, não tem problema. Eu vou editar a minha drawer.
vou selecionar a penúltimo container aqui e duplicar ele. Vou tirar esse padding de cima, vou colocar aqui dashboard, o ícone também, vou mudar ele para dashboard. E a ação vai ser navegar para dashboard. Então, pessoal, antes da gente começar o teste do nosso projeto, eu peço para você se inscrever no meu canal. Mais de 70% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos, e isso é um número muito grande. Então, não custa nada, é muito rapidinho. Desce um pouquinho aqui e clique em se inscrever, que me ajuda muito. E vamos então para o nosso teste. E não se esqueça de deixar o like, galera. Então vamos lá. Vamos ignorar essas telas que não estão programadas, né, para essas informações. Vou cadastrar aqui o e-mail, criar a conta, beleza? Tá tudo muito feio, mas não é a importância do vídeo de hoje. Vamos colocar aqui uma imagem, como a gente programou no vídeo anterior. Beleza, vamos adicionar um nome, perfeito. E agora vamos para dashboard. Pessoal, o problema era desse container aqui principal, o que tá com a cor cinza aqui no fundo. Ele tava passando muito do máximo possível aqui do container. E como eu não quero isso, eu coloquei aqui 76%, pra ele ficar até essa beiradinha aqui. Beleza, pessoal, então aqui agora sumiu o erro. Depois da gente continuar o nosso teste aqui para ver se está tudo funcionando, eu vou ensinar para vocês como criar esse número de quantidade de produtos, de quantidade de usuários. Mas vamos lá. Então, minha tela de produto, ele tá dando esse erro aqui que tá dando problema para baixo, mas esse problema aqui é simples, por quê? Porque ele não tá com a opção aqui de ser scrollável, né? A tela aqui ela é fixa. No caso, eu preciso que seja um scroll para eu poder descer e ver os meus outros produtos. Então, vamos lá. Agora sim, ele está mostrando quantos produtos eu tenho. Então, são 8 produtos que eu já adicionei no nosso projeto, que é os Asplenias, Azaleia, Barbosa, Garças, Orquídeas, Parmitri, Rafes, Rosas, com os preços e a descrição de cada um. Beleza? Então, eu também tenho, para finalizar, os nossos usuários. Esse aqui foi o usuário que eu criei para o nosso projeto. Ele não tinha uma foto, mas esse aqui que eu criei agora para testar, eu coloquei um nome, o e-mail e também a minha foto e funcionou perfeitamente. E também mostrou o quantos usuários eu tenho no meu projeto. Do mesmo jeito, eu preciso colocar aqui, nessa questão de usuários, a função de scroll também, beleza? Porque como eu só tenho 2 usuários, não tem problema. Só que se eu tiver, por exemplo, muitos usuários, ele vai dar aquele mesmo erro aqui embaixo, na parte de baixo em amarelo. Então, pessoal, aqui para verificar quantos produtos e quantos usuários eu tenho, eu vou precisar criar um local state. Ele vai ser chamado de usuários, uma double, e ele vai persistir, que é um número que ele não vai zerar quando eu reiniciar o meu aplicativo. E também de produtos. Também é uma double e também ele vai persistir. Beleza. Nesse caso, eu já tenho a minha informação de quantos produtos e quantos usuários eu tenho. Que no caso é 2 e 8, né? Então eu tenho 2 usuários e 8 produtos. Beleza. Então, isso aqui eu estou fazendo de maneira manual. Quando você for criar isso aqui, um projeto do zero, né? Os usuários, ele sempre vai vir aumentando a quantidade de usuário quando eu clicar em fazer o cadastro, né? Então aqui na minha tela de cadastro, quando eu criar a conta, eu vou vir aqui, adicionar uma ação, update local state, vou selecionar a opção de usuários e vou incrementar o valor de 1, beleza? Então ok, se eu tiver 0 usuários, vim aqui fazer um cadastro, ele vai mudar para 3, porque eu já tenho 2, então, né, vocês entenderam. E a mesma coisa é quando eu criar aqui no meu produto. Aqui, se eu adicionar no botãozinho de mais, ele vai abrir o meu componente criar produto. E aqui eu vou ter uma outra ação aqui embaixo, né? Na verdade aqui embaixo, de update local state. Aqui eu vou selecionar os produtos. E aqui vai ser incrementar o valor de 1, beleza? Então aqui agora eu já tenho tudo de maneira 100% automática. Quando eu criar um produto, aquele valor vai ir aumentando e tudo mais. E depois que você fez isso, de criar essas possibilidades de maneira automática, você vai vir aqui em produtos, colocar um local state produtos, confirmar. E aqui também em usuários a gente vai colocar local state usuários, confirmar. Nesse novo teste eu criei um novo usuário chamado Rafaela, coloquei a fotinha de perfil aqui dela, vamos no dashboard. Adicionei também a imagem da logo do nosso projeto, que é do Paisagismo Roman, esse aplicativo de plantas.
E aqui já tá aparecendo o número de produtos que eu tenho e o número de usuários. Se eu vim aqui em usuários, olha só. A Rafaela, que foi a última que eu criei. A minha conta que eu criei anteriormente. E a primeira de todas. Aqui em produtos, eu tenho todos os meus produtos. Vamos testar aqui para adicionar. Apareceu aqui a opção, né? Então vamos colocar planta de teste. Preço 1, 2, 3. O local é outdoor. E a descrição, eu vou colocar o texto nosso de teste aí do Lorem Ipsum. Vamos adicionar uma imagem também. Beleza, de maneira automática ele mudou essa imagem. E vou clicar em criar um produto. Vamos descer aqui para ver se criou. Planta de teste. Porém, como podemos ver aqui, o texto ele tá muito grande. Então, vou vir aqui em produtos. A descrição. E vou diminuir de 80 para 60. Mas, tirando isso, a gente vai diminuir aqui a quantidade de texto. O aplicativo está funcionando perfeitamente, olha só. Aqui está aparecendo que agora eu tenho 9 produtos. E, se eu voltar no dashboard, 9 produtos também. Então o aplicativo está funcionando do jeito que a gente queria. O dashboard principalmente está funcionando. Porém, se você quer que eu continue trazendo a informação principalmente de vendas, que é a parte mais importante de um aplicativo, eu peço que você deixe aqui no comentário falando o que quer, para que eu possa trazer um futuro vídeo assim, informando como que funciona tanto esse sistema de vendas, o valor ele vai aumentando conforme as vendas vão acontecendo, e também a questão da porcentagem aqui dessas metas, tudo bem? Como que funciona, sistema de porcentagem, dessa barra de progresso, é um pouquinho mais complexo, mas eu tenho certeza que é um conteúdo aí muito interessante. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, e também de se inscrever no canal, porque me ajuda bastante. Passamos da meta de 100 inscritos, eu agradeço muito a vocês por isso. E não esqueça de entrar no Telegram pra gente poder trocar uma ideia. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais. Um abraço.